pode melhorar a leitura da sua Bíblia? O primeiro item importante é você descobrir o propósito do livro. Por que o livro foi escrito? Isso é uma coisa básica. Se você vai ler um livro, você precisa descobrir por que ele foi escrito. Porque você quer saber o que o autor daquele livro está querendo fazer com você, ou quis fazer com os primeiros leitores daquele livro. Então você precisa primeiro saber qual é o propósito do livro. Por que aquele livro foi escrito? Deixe-me mostrar a importância disso, simplesmente pegando alguns textos conhecidos, talvez, de todos nós. O primeiro texto é de 1 Timóteo 3, 1 a 3. Diz assim: esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nova função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho. Vocês estão vendo slides aí? Não, né? Tem que ir para os próximos slides. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Vocês lembram dessas orientações de Paulo, né? Ele está escrevendo isso para Timóteo. Por que Paulo escreveu isso? Alguém quer dar um palpite aí? Por que Paulo escreveu essas palavras para Timóteo? O chamado de Timóteo. Oi? O chamado de Timóteo. Pelo chamado de Timóteo? Qual que era o chamado de Timóteo? Pastorear. Pastorear. Oi? Sim. Pastorear. Pastorear. Mais alguém? Por que Paulo escreveu isso? Estava guiando ele para o trabalho. Oi? Estava guiando ele para o trabalho. Estava guiando, dando orientações para o trabalho dele. É assim que você... Tá. Tipo um chefe para o seu empregado, dando orientações de serviço. Tá. Vamos para o próximo texto. Ele continua mais para frente. Nós vamos falar daqui a pouco como você tem que ler a Bíblia melhor. Então, vai lá. Mais para frente, Paulo fala de novo dos pastores. Ele diz assim: os presbíteros, presbítero é pastor. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino, pois a Escritura diz: não amordaça o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. Não aceite acusação contra o presbítero, se não for apoiada por 2 ou 3 testemunhas. Os que pecarem deverão ser repreendidos em público, para que os demais também temam. Daí ele continua: eu o exorto solenemente diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, a que procure observar essas instruções sem parcialidade, e não faça nada por favoritismo. Não se precipite em impor as mãos sobre ninguém, e não participe dos pecados dos outros. Conserve-se puro. Por que Paulo escreveu isso? Como proceder dentro da igreja, dentro da obra de Deus. O princípio. Princípio de como proceder na obra de Deus, na igreja. Tá. Eu acho que tudo isso está certo, mas eu vou mostrar para vocês como vocês conhecendo o propósito do livro, porque o livro foi escrito, vocês vão ter um entendimento mais aprofundado daquilo que está escrito aí. Tá? Por que Paulo escreveu o 1 Timóteo? Por causa dos falsos pastores na igreja em Éfeso. Foi por isso que ele escreveu. O negócio é o seguinte: Paulo ele plantava igrejas em diferentes comunidades e estabelecia pastores nessas comunidades também. E parte, pelo menos, dos pastores da igreja em Éfeso estava dando um falso ensinamento. Eram falsos pastores. Então o que Paulo faz? Ele tinha a equipe dele. Um deles, da equipe dele lá, era Timóteo. Ele falou: Timóteo, você vai ser um dos pastores da igreja em Éfeso. E você vai colocar em ordem as coisas na igreja em Éfeso. Então Timóteo vai até a igreja em Éfeso e vai ajudar no pastoreio daquela igreja. Ora,
Nós tínhamos lá, como eu disse, falsos pastores que estavam dando um falso ensino. O que fazia parte disso? O que fazia parte do falso ensino é só você ler Timóteo. Você vai ver o que fazia parte desse falso ensino. Eles, por exemplo, gostavam de especular sem parar nos escritos do Antigo Testamento. Ficavam especulando. Gostavam de ficar discutindo coisas, gostavam de polêmica. Eles diziam ter o conhecimento, eles eram de uma linha gnóstica, que diziam, nós temos o conhecimento. Então tinha um apelo lá esotérico, exclusivista, ou seja, acreditavam que existia uma espécie de eleitos ali. E, inclusive, achavam que a criação de Deus não tinha sido boa. Eles eram gananciosos, gostavam de dinheiro, os pastores lá, gostavam da grana. E eles estavam usando as casas das viúvas para promover seus falsos ensinos. Lembre-se que naquela época você não tinha um prédio como esse. Os cristãos se reuniam. Aonde eles se reuniam? Eles se reuniam nas casas das pessoas. E tinham lá as viúvas. Então eles iam para a casa dessas viúvas e diziam, escuta, eu não posso usar a sua casa para reunir aqui o pessoal? E eles usavam a casa dessas viúvas para dar o falso ensinamento, para ensinar as coisas erradas, muitas vezes se aproveitando dessas viúvas que estavam numa condição mais frágil, sem a presença do seu marido. Muito bem, então agora nós já temos um panorama do que estava acontecendo isso. Ensinamento errado, falsos pastores dando esse ensinamento errado, usando as casas das viúvas que existiam lá naquela região. Então vamos voltar aos textos. À luz agora do que nós acabamos de ver, por que Paulo escreveu? Bem, ele escreveu 1 Timóteo 3, 1 a 3, por quê? Que tipos de qualificações você vai dar para os pastores se num certo local, numa certa igreja, os pastores estão tendo a prática inversa? Você vai tentar dar o inverso disso, né? Por exemplo, Paulo, ele sabe aqui que eles não devem ser amantes do dinheiro. Os pastores lá eram. Então ele vai ensinar a igreja, inclusive na presença dos pastores, ele vai ensinar a igreja, vai dizer, ao vocês escolherem pastores, não podem ser amantes do dinheiro. Então, se o cara lá, o membro normal da igreja está esperto, vai, aquele pastor lá, ele gosta da grana. Ele gosta da grana. Falso pastor. Ele devia também pensar, ao escolher novos pastores, quem não é aquela pessoa que vive correndo atrás do dinheiro. Tá? Então, começa a ter uma visão um pouco mais profunda. Ele não simplesmente está dando requisitos de forma geral e de uma forma completa que um pastor precisa possuir. Não. Ele está dando requisitos especificamente para esta igreja. Claro que isso faz parte de qualquer pastoreio, mas especificamente para esta igreja, porque essas eram as dificuldades que eles estavam tendo lá. Tá? Próximos lá. Então, por que ele escreveu que os presbíteros que lideram bem, etc. Por que ele está escrevendo isso? Bem, primeiro ele diz o seguinte: tem os caras que correm só atrás do dinheiro, mas tem os verdadeiros pastores. Esses vocês vão pagar dobrado. Vocês vão pagar o dobro do que vocês pagam com os pastores normais. Vocês percebem o que ele está fazendo? Os falsos pastores, elimine eles, tira eles. Os verdadeiros pastores, aqueles que imitam a Jesus Cristo, que são igual a ele, que dão a sua vida pelas ovelhas, vocês vão pagar dobrado para eles. Ele diz dupla honra. Honra é dinheiro. Quando ele fala de honra para as viúvas, ele fala também nesse livro, ele está falando de dinheiro. Ele não está falando só de você honrar. Vai lá, dê honra para as viúvas. A viúva está passando fome, mas dê honra lá. Não, ele está falando de pagar mesmo. Você vir lá para a casa da viúva e dá dinheiro, tá? Para a viúva. Então, depois, o que ele está falando? Cuidado ao acusar o pastor de ser falso. Cuidado. Não faça essa acusação de qualquer forma, só com 2 ou 3 testemunhas, igual exigia a lei do Antigo Testamento. Depois, o que ele diz? Caso seja provado que alguém seja um falso pastor, não tenha medo de repreender em público. Se todo mundo sabe que fulano aqui é um falso pastor,
de que ele de fato está dando falso ensinamento, de que de fato ele só corre atrás do dinheiro, ele diz: não precisa ter medo de falar em público o nome dele, não. Pode falar. Todo mundo precisa saber, precisa identificar quem é o falso pastor. Tá? Então não é de todo errado nós falamos de público, de púlpito aqui, quem são os falsos pastores. Não tem nada de errado com isso. Ah, mas ele não pega alguma coisinha da palavra de Deus? Ah, esses em Éfeso também. Em Éfeso também. Eles pregavam muita coisa da palavra de Deus, mas também tinham coisas lá que eles ensinavam que não eram da palavra de Deus. Na continuação, ele está ensinando o seguinte: olha, seja imparcial. Por quê, Timóteo? Talvez você não goste de alguns caras. Não é assim? Você acha que o pastor gosta de todo mundo da mesma forma, tem afinidade de todo mundo da mesma forma? Não, porque pode ser algumas pessoas, não sejam pessoas que ele naturalmente tem afinidade. Então ele precisa amar essa pessoa. Esse é o papel do pastor. Pastor, o verdadeiro pastor, é alguém que ama todos, que consegue se relacionar com todos. Mas para Timóteo, você vai ser tentado aqueles caras que você não tem afinidade, o chato, aquele mala, que você acha que talvez seja, você não sabe direito se é um falso pastor ou não, você vai ser tentado a dizer: esse cara é um falso pastor. E talvez até repreendê-lo publicamente. Toma cuidado com isso. Seja imparcial. Ele também está dizendo: tomar cuidado ao selecionar novos pastores. Ele diz: não imponhas precipitadamente as mãos. Toma cuidado ao escolher novos pastores. Porque você não vai multiplicar falsos pastores, já está cheio aí mesmo. Toma cuidado com isso. E depois ele diz: cuidado para que você não seja um falso pastor. Timóteo, toma cuidado de você mesmo. Não entra nessa não. Então note como que muda. Se você entende por que o livro foi escrito, isso muda a forma que você vai entender tudo aquilo que está escrito naquele livro. Tudo. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer é entender o porquê o livro foi escrito. Por quê? Por que o autor escreveu aquele livro? Segunda coisa, leia numa sentada só o livro. Leia numa sentada só. Hoje, infelizmente, a leitura bíblica virou o seguinte: virou o horóscopo cristão. É isso. Então alguns têm, ficam pulando de versículo em versículo, né? Vamos ver o que Deus tem para nos dizer hoje. Abre a Bíblia em qualquer lugar e vê o que Deus tem para dizer. E aí no outro dia abre em outro lugar, lê algum outro texto. Isso é uma espécie de horóscopo cristão. Primeiro, você imagina eu fazendo isso com as cartas que a Gislaine me escreveu. Digamos que ela tem escrito 100 cartas. Aí eu abro uma carta qualquer e leio um trechinho lá. No outro dia eu abro uma carta qualquer e leio outro trechinho lá. Eu nem me lembro direito do contexto da carta. Qual é o contexto que ela escreveu? Vou citar um exemplo talvez até mais simples. O Mateus pegou o meu celular, por causa do grupo de música, e aí ele queria saber do ensaio da música. E ele pegou simplesmente, e eu tinha dito já para ele, que ali, Vanessa, o pessoal não ia vir para Covid. Mas ele pegou o celular e leu assim, né? Domingo, né, Mateus? Domingo. Leu domingo. Um monte de gente respondendo domingo. Aí falou: a Vanessa, o pessoal vai vir. Escreveu aqui domingo. Eu falei: não, você já leu o contexto. Que contexto está inserido essa conversa? Essa conversa está inserida no contexto de que eu perguntei se os músicos ou futuros músicos da igreja podem vir no próximo domingo para nós termos uma reunião e falarmos sobre a música na igreja. É nesse contexto que ela respondeu domingo. Sábado, domingo. Ela respondeu domingo. Note que uma coisa muito simples, em que o Mateus não leu o contexto, ele está desculpado, não tem nada a ver isso aí, né? Não estou condenando o Mateus aqui não. Mas é uma coisa simples como essa, você entendeu completamente errado a coisa. Completamente errado. Na Bíblia é a mesma coisa.
Não tem diferença na Bíblia. Você pegar um versículo perdido lá e vou ler aqui esse versículo aqui, vou ver o que significa para o meu dia. Isso não significa absolutamente nada para a sua vida. Os livros da Bíblia foram escritos para serem lidos de uma vez só. De uma vez só. E a maioria dos livros você não gasta mais do que 15, 20 minutos para ler. Os livros menores ali, você não gasta mais do que 15, 20 minutos para ler. Eu não acho que 15, 20 minutos seja um tempo muito grande para você ler. Está com Deus, não. Não acho que isso seja muito. Tá? Então eles foram escritos para serem lidos primeiro. As epístolas, se você pegar as epístolas, que foram as cartas, na maioria das vezes Paulo que escreveu para as igrejas, elas foram lidas diante da igreja, numa reunião como essa. Elas foram lidas e numa tacada só. O mensageiro que Paulo tinha enviado para a igreja, ele pegava, abria lá, pegava, por exemplo, Filipenses. Paulo nos escreveu uma carta, irmãos, eu vou lê-la agora para vocês. E aí começava, Paulo e Timóteo, os servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, e lia a carta toda. Ele lia a carta, era a reunião, era a leitura da carta. Tanto é que às vezes Paulo se vira no meio da carta e diz, filhos, ele está falando para os filhos, vocês têm que obedecer aos seus pais, jovens, escravos. Ele está falando para a igreja, simplesmente ele começa a conversar com diferentes pessoas. Tá? Então foi feito para ler uma tacada só. Uma segunda razão muito forte para isso é que as igrejas no início, elas só possuíam, elas não tinham isso aqui. Elas não tinham uma coletânea de livros, tudo juntos no mesmo lugar. Uma igreja, às vezes, só tinha o Evangelho de Mateus. Alguém lá fez uma cópia do Evangelho de Mateus e enviou para aquela igreja que se reunia na casa de uma pessoa. Pessoal, olha que preciosidade, nós temos aqui o Evangelho de Mateus. Eles só liam Mateus, eles não tinham Marcos, Lucas e João. Eles só tinham Mateus. Daí Paulo escrevia uma carta para uma certa igreja, acho que Filipos. Aí diz, depois essa carta tem que ser lida na igreja de Laodiceia também. Então imagina, quando chegou em Filipos, só a igreja de Filipos tinha aquela carta. Depois que ela começou a ser espalhada e foram sendo feitas cópias, para que tivesse em outros lugares. Então a Bíblia foi lida para você ler uma sentada só, para você ler o texto. Ler o texto e entender o texto. Só assim você vai entender o texto. Tá? Numa sentada só. Deixa eu mostrar um erro banal que é de Judas aí. Então Judas jogou dinheiro dentro do templo e saindo foi e enforcou-se. Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. Vai lá, fica lendo a Bíblia, fica lendo o versículo picado aí na Bíblia e pega a corda e vai se enforcar. Vai fazer isso. Você percebe? Assim, é uma coisa extrema, mas é isso que você faz de uma forma não extrema na sua vida. Você pega coisas isoladas, fora de contexto, sequer sabe em que contexto está inserido, e está lendo esse negócio aí. Então a melhor coisa que talvez você possa fazer é pegar inicialmente livros pequenos e ler todos os dias o mesmo livro, inteiro. Todos os dias você pega o mesmo livro e lê ele inteiro. Porque isso vai fazer com que você tenha uma visão do livro, do que está dentro do livro, a estrutura geral daquele livro. E é tudo que você precisa. Você vai, de uma forma inconsciente, memorizar aquele livro. Sem perceber, você vai estar memorizando, você vai saber a estrutura daquele livro. Então, vou citar um exemplo. Digamos que você tenha pego todos os dias e lido 1 Timóteo durante um mês. Você leu 1 Timóteo todos os dias. Você vai chegar numa estrutura grosseira como essa. Essa eu fiz rapidamente. Uma estrutura grosseira. Na primeira parte, Paulo fala para Timóteo, olha, barre os falsos pastores, ensina a igreja. Dê um jeito aí nos falsos pastores, ensina a igreja. No capítulo 2, ele dá instruções com relação à reunião da igreja. Primeiro, ele diz que nós devemos orar pela salvação de todos os homens. Por que por todos os homens? Porque os falsos mestres, falsos pastores, estavam ensinando que a salvação era só para alguns homens.
Então Paulo diz, ore por todos os homens. Ele está dando instruções para combater o falso ensino dentro da igreja. Ore por todos os homens. Para as mulheres, ele diz, principalmente provavelmente para as viúvas jovens, não sensualize. Ele está falando sobre vestimenta, sobre usar lá toda uma parafernália de vestimenta, mas provavelmente relacionada à sensualização. Mulheres, saibam se vestir na reunião, se vistam de uma forma decente. Vocês não estão aí para conquistar, que nem umas loucas, um outro homem. Era a tentação das viúvas mais jovens. Por quê? Porque naquela época o sustento dependia muito dos homens, do marido. Então elas eram loucas para casar. Pô, viúva, preciso casar. Preciso casar para ter um homem que me sustente. Então a tendência delas era sensualizar para que pudesse arrumar o outro homem. Mulheres, não ensine exercendo autoridade sobre os homens. Não ensine. Provavelmente ela estava com um pano de fundo muito forte aqui, pensando nas viúvas velhas. Estavam recebendo os falsos pastores na casa e estavam começando a ensinar isso aí também. Ele diz negativo. Mulher não exerce autoridade sobre o homem, em termos de ensinamento doutrinário. Não pode. Ele diz, não pode fazer isso. Se não pode em casa, Paulo em outro contexto ele diz, se na própria Trindade existe isso, na Trindade existe, digamos, o próprio Filho de alguma forma se submete ao Pai, e ele não se torna menor que o Pai por causa disso, então por que a mulher não poderia fazer isso? Em Corinto ele apela a isso. Ele apela a isso. Cristo não é menor que o Pai, mas ele, quando esteve aqui atrás, se submeteu completamente ao Pai. E ele sempre diz, Pai, se for por mim, passa de mim esse cálice aí, mas não seja o que eu quero, seja o que o Senhor quer. O tempo todo ele se submetia ao Pai. Tá? Então, na igreja, Paulo diz, é assim também. Na igreja deve ser assim. Tá? Então ele dá instruções com relação à reunião. 3, de novo, ele diz lá, olha, como escolher líderes, pastores. Já que tem falsos pastores, você vai ensinar a congregação como escolher pastores. Como escolher pastores. Note que ele não dá instruções para pastores. Ele acabou de dizer que as mulheres não podem exercer autoridade sobre os homens. Ele acabou de dizer isso. Então ele dá instrução aos homens, aos pastores. Tá? Depois ele vai dizer barre os falsos pastores e ensine a igreja. No 5º capítulo ele vai dizer como a igreja deve tratar viúvas e pastores. Lembre-se que as viúvas estavam envolvidas em todo esse processo aí. E como é que ele vai dizer, olha igreja, vocês vão dar o suporte para as viúvas acima de 60 anos, etc, etc. Dá uma série de diretrizes. Inclusive, uma das diretrizes é que elas sejam fiéis. Elas não tenham seguido os falsos profetas, os falsos mestres, os falsos pastores. Tá? Então, é esse tipo de viúva que a igreja deveria dar o sustento. Aqui tem alguns argumentos para a membresia também. Os pastores sabiam quem fazia parte da igreja. Como é que eles iam fazer uma lista de viúvas que deveriam ser sustentadas, se eles não sabiam quais eram as viúvas que pertenciam à igreja? Eles sabiam as viúvas que pertenciam à igreja, e essas deveriam ser sustentadas. Eles conheciam a vida dessas viúvas. Eles sabiam se essas viúvas eram fiéis, se essas viúvas não ficavam correndo atrás de homem, e todas as outras coisas. Eles sabiam dessas viúvas. Tá? E, então, ali nesse contexto, ele dá duas orientações interessantes. Que primeiro, os filhos são responsáveis pelas viúvas. Tem filho na igreja? Tem. Eles têm que sustentar as viúvas. Primeira instrução. Se não tem como sustentar, então a igreja se envolve nesse processo e sustenta as viúvas. Por isso é mais ou menos assim. A igreja, na área de misericórdia, por um lado nós temos que ajudar todos, mas a Bíblia estabelece critérios de ajuda, misericórdia. E um deles é, primeiro, os nossos. Tem alguém passando fome no nosso meio? A primeira coisa, meu papel é o seguinte: ele tem família na igreja? Tem, então eu vou direto na família. Escuta, por que você não está sustentando tal pessoa? Por que o pão não está em cima da sua mamãe? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, a igreja tem que assumir a responsabilidade de sustentar essa pessoa.
Né? Essa é uma segunda coisa. Mas quais pessoas? Quais pessoas? Eles tinham critérios. Sabe, é muito comum uma pessoa que nunca contribuiu, nunca quis contribuir aqui. Quando ela passa fome, ela quer dinheiro, ela quer o sustento. Ora, você só quer usar a igreja? É só isso que você quer? A igreja não está aqui para ser usada. A igreja, ela está aqui, é uma coisa séria, é uma instituição séria, que Deus estabeleceu. Então, isso fazia parte dos critérios. Escuta, ela é uma pessoa fiel, contribui, ela tem ajudado. Às vezes as pessoas pedem ajuda para pessoas de outra igreja. Nós temos responsabilidade para essas pessoas, de certa forma, sim não. Por quê? Porque primeiro a responsabilidade dos nossos. Ela pertence a outra igreja. Não pertence? O que é uma igreja? Uma igreja é uma aliança que certas pessoas fazem, é como se fosse um casamento, que certas pessoas fazem, que nós fazemos, de viver junto, de nos suportar e de nos ajudar mutuamente. Se ela pertence a uma outra igreja, é porque ela vai fazer um pacto com outras pessoas. Ela fez um pacto com outras pessoas. Então, inicialmente, nós vamos dizer: vá procurar com quem você fez o pacto. Você fez um pacto com algumas pessoas. Elas não estão se envolvendo na sua vida. Será que você não está numa igreja que de fato não é igreja? Então, essa é a primeira coisa que nós temos que fazer com relação a isso. Então, Paulo dá instruções com relação às viúvas. Ele é muito claro nisso. Muito claro. Não mais claro que isso ele não poderia ser com relação a isso, porque estava respondendo para as viúvas da igreja. E de novo com relação aos pastores. Ele dá instruções de novo, porque isso é um problema lá. Basicamente, o problema de Timóteo na igreja é o seguinte: tem falso ensino e falsos pastores. Resolva o problema. E ele era mais jovem que os demais pastores, então ele tinha uma dificuldade. E Paulo escreve essa carta para exatamente dizer para a igreja, por tabela também, que ninguém deveria desprezar a juventude dele. Jovem assim, é um pastor talvez uns 30 anos. Ele era jovem. Por que Paulo escreveu a carta para Timóteo e não para a igreja em Éfeso? Você consegue adivinhar agora nesse meio tempo? Por que Paulo escreveu para Timóteo e não para a igreja em Éfeso? O que ia acontecer se ele escrevesse essa carta para a igreja em Éfeso? E tem falsos pastores lá? Jogar no bolso, fazer um foguinho ali, tchau. Nunca chegou, não, Paulo escreveu, não chegou a carta, não chegou nada não. Chegou nem a carta de Paulo não. Por isso Paulo escreve para Timóteo. Mas na verdade ele queria que chegasse na igreja. Ele escreve para Timóteo porque ele sabe que Timóteo, como verdadeiro pastor, ele ia chegar na igreja e ler a carta. Ele ia fazer aquilo lá. Então ele escreve para Timóteo e não para a igreja. Tá? Muito bem, então nós temos uma estrutura geral. Quando hoje você pegar qualquer texto de Timóteo, olhar lá, você já sabe lá o que está lá. Então como é que você vai descobrir isso? Bem, primeiro, uma das coisas que você pode fazer é simplesmente lendo várias vezes a mesma carta ou o mesmo livro várias vezes. Mas outra coisa que você pode fazer é isso aí. E no YouTube, lembra dos videozinhos que nós assistimos nas duas aulas anteriores? Muito didáticos. 7, 8 minutos. Você já tem um panorama geral do livro, sabe por que ele foi escrito, sabe quais são as divisões da estrutura do livro. Vai lá e assiste um. Antes de pegar qualquer livro da Bíblia para ler, assiste um daqueles vídeos. Vai ser muito bom. Ou se não, pegue os comentários bíblicos. Comentários bíblicos vão te ajudar muito a ler a palavra de Deus. Tá? Então isso é uma coisa que você pode fazer para te ajudar. Então nós estamos falando sobre como ler a Bíblia. A primeira coisa que nós falamos, descubra o propósito do livro. Segunda coisa, leia numa sentada só. Leia várias vezes numa sentada só o livro. Terceira coisa que você tem que fazer quando lê a Bíblia foi escrita para mudar a sua vida. Então você tem que perguntar qual é a lição. Vou dar algumas diretrizes gerais. A primeira delas é o seguinte: um texto não pode significar o que nunca significou.
Ou, em outras palavras, o verdadeiro significado do texto de 1 Timóteo está em como Timóteo entendeu o texto. Tá? Então é uma coisa muito simples. Timóteo não foi o primeiro a ler a palavra, ele não foi o primeiro a receber aquela carta. Se você está entendendo uma coisa diferente daquela que Timóteo entendeu, você está errado. Você está errado. Você não está entendendo o texto. De forma geral, tá? É uma diretriz geral. Essa. Então você tem um entendimento parcial daquilo. Vamos mencionar o exemplo dos Salmos. Nós falamos dos Salmos. Os Salmos foram escritos no contexto de aliança de Deus com Israel. Certo? Eles foram, era como se fosse uma espécie de inário, uma espécie de orações que o povo de Israel iria usar. Muito bem, o Salmo 91 talvez seja um dos mais usados nos dias de hoje, nos dias de pandemia. Eu inclusive postei uma exegese do Salmo 91 no nosso grupo no começo da pandemia. E ele está falando lá que se nós formos fiéis, a pandemia não vai fazer nada para a gente, a peste ou essas pragas, etc., não vai fazer nada para a gente. Ele está falando para quem? Como os primeiros leitores daquela oração entenderam aquilo lá? Para quem que aquela oração, aquela música está sendo escrita? O povo de Israel. O povo de Israel tinha uma aliança com Deus. A aliança dizia o quê? Se vocês me obedecerem, não vai ter peste, vocês vão ter mulheres férteis, vocês vão ter muitos filhos, vocês vão ter comida e etc. Então assim que eles entenderam. Assim que eles entenderam a palavra de Deus. Se nós desobedecermos, a peste não vai sair do seu meio, etc, etc, etc. Estava no contexto da antiga aliança. Na nova aliança, Deus prometeu alguma coisa assim? Na nova aliança? Não! O próprio Cristo morreu. E ele obedeceu perfeitamente. Paulo sofreu uma barbaridade, ele obedeceu mais do que nunca. Não, então aquele salmo, ele tem que ser interpretado de acordo com o contexto. Nós não podemos entender uma coisa diferente do que os primeiros autores entenderam. E eles entenderam perfeitamente isso. Entendeu? Então, nós temos que aprender a interpretar as Bíblias de acordo com isso. O texto não pode significar uma coisa de forma geral. Tem exceções, porque, por exemplo, profecias relacionadas ao futuro, muitas vezes talvez as pessoas na época mesmo não entenderam perfeitamente a profecia que apontava para um momento futuro. Mas não pode significar uma coisa diferente. Próxima diretriz. Quando compartilhamos especificidades semelhantes com Timóteo, com os primeiros leitores, a palavra de Deus para nós é a mesma que sua palavra para eles. Então, se nós temos um contexto de falsos pastores na igreja, a palavra de Deus para nós é a mesma que foi para Timóteo. O que você vai fazer? Vai ensinar, vai repreender publicamente, vai escolher bem os novos pastores, vai pegar 2 ou 3 testemunhas e fazer uma acusação contra os falsos pastores, vai fazer tudo isso, quando as circunstâncias forem similares. Então, na lição, o que nós fazemos na lição? Nós trazemos a palavra de Deus de Timóteo para mim. Nós tentamos trazer a palavra de Deus que foi escrita inicialmente para aqueles leitores iniciais, para os nossos dias de hoje. Essa é uma das coisas mais difíceis que tem, mas nós podemos fazê-lo. Tá? Então, qual é a lição de 1 Timóteo? Eu diria, só relacionado aos pastores, tá? Tem que escolher pastores que sejam irrepreensíveis, tem que escolher pastores que saibam rebater os falsos pastores. A igreja deve remunerar bem os verdadeiros pastores. Não devo acusar sem testemunhas um pastor. Devo tomar cuidado quais pastores eu recebo em minha casa. O que é isso, receber em sua casa? Hoje é muito isso aqui, né? Ele é um falso pastor, mas falou coisa boa, pastor. O que Paulo diz para Timóteo? Não receba. Então, devo tomar cuidado com as pastores que eu recebo em minha casa, devo repreender publicamente os falsos pastores. Essa é a lição para o dia de hoje. Né? Se eu meditar mais nisso, o que vai acabar surgindo na minha mente? Os meus pastores, aí eu começo a fazer perguntas mais pessoais, relacionadas à Igreja Batista Central.
os meus pastores são irrepreensíveis e aptos para ensinar? Agora você está pensando no Yohanes, você está pensando no Jonathan. Eles são isso? Se não são, é um caso de conversar com eles? Ou está no ponto de eu repreendê-los publicamente? Tá? Então você está começando a meditar nos seus pastores, na sua situação. Quem da igreja poderia ser separado ao pastoreio? Uma pergunta que você pode fazer também. Quem é apto a ensinar, é irrepreensível, não está aí por causa do dinheiro, que poderia também ser um pastor que nós poderíamos separar? Uma coisa que você deveria estar pensando, não é só o pastor que tem que pensar nisso, a congregação tem que pensar nisso. Até que mais? Quem na igreja às vezes esteja almejando o pastoreio, mas nós deveríamos tomar cuidado. Às vezes tem pessoas que querem muito o seu pastor, mas o cara está atrás da grana, ou ele tem outros interesses, que é a fama, que é o poder, a autoridade. Quem nós temos que tomar cuidado? Isso é uma coisa que a congregação tem que pensar também. Nós já tivemos situações assim no passado, onde tinham pessoas que desejavam muito o pastoreio, mas não pelas razões certas. Não foram ordenadas a pastoreio. Tá? Qual deveria ser a remuneração do pastor? É uma coisa que a congregação tem que pensar. Eu trabalho, o Jonathan trabalha, e daí? Mas e se nós tivermos um pastor de tempo integral? Quanto tem que pagar para o pastor? Qual é o salário do pastor? A congregação tem que pensar nessas coisas. São coisas que são inerentes ao papel da congregação. Afinal de contas, é o dinheiro nosso, não é o nosso dinheiro que vai nisso? Quanto que é digno o salário do pastor? Quais pastores estou recebendo dentro da minha casa? Eu deveria estar recebendo esses pastores da minha casa? Devo repreender algum falso pastor? Então, aí tá percebendo, está indo para um nível mais pessoal, relacionado à igreja, relacionado àquilo que nós somos. Isso é papel da leitura da Bíblia. Se você não chega nesse ponto, você não leu a Bíblia. Você não leu. Como é que você pode ser ajudado nessa tarefa? Temos, por exemplo, comentários bíblicos. Temos comentários bíblicos que são muito mais técnicos, que são os acadêmicos. Nós temos comentários bíblicos que são mais pastorais, que usualmente os pastores vão consultar no sermão. E nós temos comentários bíblicos que são mais devocionais, que servem mais para a leitura bíblica do dia a dia. Um bom comentário bíblico devocional é esse aí, do Wiersbe. Ele tem a Bíblia toda, e ele é bem devocional. Então ele vai dar uma ideia do panorama, do contexto que está ali por trás daquele texto, mas vai aplicar a sua vida. Então o Wiersbe é um bom comentário devocional.